canal Ouça Que Eu Conto apresenta, na voz de Ronaldo Ilha, a adaptação e resumo do livro de Robert Louis Stevenson, O Médico e o Monstro. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Gênesis, capítulo 6, versículo 5. De tarde, a chuva caía torrencialmente, como se o próprio céu derramasse lágrimas de desespero sobre a Londres vitoriana. A cidade estava envolta num manto úmido e sombrio como um presságio silencioso da dor e do terror iminente que estava prestes a me envolver. Meu nome é Gabriel John Utterson. Sou amigo e advogado de Jekyll. Se você está lendo esse breve e horrendo relato, é porque já não estou mais entre os vivos. Enquanto caminhava, as poças se alastravam pelas calçadas, refletindo as luzes mortiças dos lampiões. O frio cortante penetrava até meus ossos envelhecidos, mas eu não dava atenção a isso. Minha mente estava atormentada desde que li a carta do meu amigo Dr. Jekyll. Querido Utterson, começava a carta com letras tremidas. Escrevo-lhe estas palavras com uma mão trêmula de terror e uma mente repleta de confusão. A coisa que escondi por tanto tempo está agora emergindo de dentro de mim, pronta para se revelar ao mundo. Meu coração acelerou ao ler aquelas palavras. A chuva batia contra a janela, criando um ruído sinistro que ecoava pela sala vazia. Cada gota parecia marcar o tempo que eu tinha para entender e talvez deter a catástrofe que se avizinhava. As palavras do meu amigo ressoavam em minha mente enquanto eu continuava a caminhar pelas ruas desertas, sentindo a presença de algo sombrio e maligno que espreitava nas sombras. A cidade, outrora familiar e acolhedora, agora parecia um labirinto de horrores desconhecidos, onde cada esquina poderia ocultar um segredo terrível. O medo se enraizava profundamente em minha alma e a realidade se confundia com o pesadelo enquanto eu tentava desvendar o mistério que envolvia meu amigo. As palavras de sua carta eram um enigma de horror, uma confissão de uma transformação que eu mal podia compreender.
mas cuja gravidade eu sentia com uma clareza assustadora. A noite avançava e a chuva não dava trégua. Cada passo que eu dava parecia me levar mais fundo em um abismo de escuridão e desespero, em que eu via meu amigo envolto naquela teia diabólica, naquele emaranhado de horror revelado naquelas poucas linhas. Era apenas o início de um terror inimaginável que estava prestes a ser desvelado. Mas por quê? Por que estava acontecendo aquilo com o Dr. Jekyll? Eu o sempre tive em alta estima, um médico de renome, cuja inteligência e benevolência eram notórias em todo lugar. Mas sua carta ameaçava despedaçar a imagem que eu tinha do homem que considerava um irmão. Agora eu estava prestes a descobrir quão profundo pode ser o abismo entre o homem e a besta. Sabia que precisava confrontar o amigo que conhecia. Ele estava desaparecendo, dando lugar a um ser que desafiava a minha compreensão. Aliás, a compreensão de qualquer um. Ao chegar à imponente casa de pedra, senti uma onda de apreensão. O lugar que antes era um refúgio de conhecimento e cura, agora parecia um monumento à desolação e ao mistério. Com um profundo suspiro, empurrei a porta de carvalho que rangeu em protesto. Entrei e o som dos meus passos ecoavam nas paredes, criando uma atmosfera de suspense. Enquanto caminhava lentamente até o escritório de Jekyll, encontrei o médico sentado em sua cadeira, olhando fixamente para o nada, como se estivesse perdido em um pesadelo do qual não conseguia despertar. Ele estava irreconhecível. Seu rosto, outrora radiante e saudável, cheio de vitalidade, agora estava pálido e encovado, como se a vida estivesse lentamente se esvaindo dele. Seus olhos, antes brilhantes e cheios de sabedoria, estavam agora turvos e cheios de medo. Henry, falei com uma voz saindo mais fraca do que eu pretendia. O que aconteceu com você, meu amigo? O que é essa coisa que você menciona na carta? O médico levantou os olhos lentamente para encontrar os meus. Meu amigo, cometi um erro terrível. Aventurei-me em territórios desconhecidos da ciência e da alma humana. Criei uma poção, uma fórmula que deveria separar o bem e o mal dentro de mim. Mas tudo o que fiz foi libertar um monstro. Mas deve haver algo que possamos fazer, meu amigo. Alguma coisa que possa reverter isso. Jekyll balançou a cabeça desolado. Tentei de tudo, mas é tarde demais. Hyde está tomando conta de mim. Em breve, eu não serei mais eu. Ele será tudo que restará.
Sua confissão me deixou em estado de choque. Sentia uma mistura de tristeza profunda e uma impotência sem explicação. A transformação de Jekyll em Hyde e o confronto final entre os dois eram inevitáveis. Sabia que precisava tomar uma decisão difícil para proteger meu amigo e aqueles ao nosso redor. Os dias seguintes foram um borrão de preocupações e preparativos. Armei-me de coragem e determinei-me a enfrentar o tenebroso Sr. Hyde, mesmo que isso significasse um sacrifício pessoal. Estava disposto a fazer qualquer coisa para salvar meu amigo, mas a batalha seria árdua. Cada noite trazia consigo um novo terror, um novo indício da crescente influência de Hyde. As sombras pareciam mais densas, os ruídos da casa mais sinistros, e ao olhar nos olhos de meu amigo, via menos dele e mais da fera que ele havia libertado. Sentia a urgência crescer, sabendo que o tempo estava se esgotando, e com cada passo que dava em direção ao inevitável confronto, preparava-me para enfrentar o horror que espreitava na escuridão. Na noite fatídica, retornei à casa de Jekyll com o coração apertado por uma sensação de um presságio sombrio. Cada passo que dava nas escadas parecia ecoar como um som macabro de meu próprio medo crescente. Quando finalmente entrei no laboratório, um arrepio gélido percorreu minha espinha ao avistar uma figura encolhida no canto. Jekyll, chamei num sussurro fraco contra o silêncio opressivo. Não houve resposta imediata. O homem no canto ergueu-se lentamente, revelando o rosto contorcido e monstruoso do Sr. Hyde. Os olhos do monstro brilhavam com uma loucura insana. Então você veio, Dr. Utterson. Pronto para testemunhar o triunfo do mal sobre o bem, hein? Senti uma mistura de raiva e temor crescer no meu íntimo. Você não vai vencer, Hyde. Henry Jekyll continua aí em algum lugar dentro de você, monstro asqueroso. Eu sou um monstro. Um monstro. Todos me veem como um pesadelo, mas eu sou um símbolo, um aviso. Eles não entendem que eu sou a verdadeira face da liberdade, Utterson. A liberdade de ser tudo o que se deseja, sem a corrente dessa moralidade que não passa de um acordo de canalhas. Você entende, Utterson? Você compreende? Não, você não compreende. Você
e o falecido Jekyll são iguais. Tudo certinho, tudo bonitinho, tudo perfeitinho. Mas no fundo, vocês são prisioneiros dos seus próprios desejos, Utterson. Diante daquele devaneio do monstro, levantei o punho como se para esmurrá-lo. O monstro soltou uma risada que ecoou pelas paredes do laboratório como um presságio sombrio. Você é um tolo, nobilíssimo advogado, Dr. Gabriel John Utterson. Teu amigo está perdido. O médico não existe mais. Eu, o monstro, sou tudo o que resta. E agora, Utterson, você será o próximo a deixar de existir. Você está preparado? Você está preparado para encontrar seu amiguinho Dr. Jekyll? Hã? Maldito! Gritei, sentindo minha voz tremer de emoção, sem considerar a minha estrutura física quase débil. Lancei-me contra a monstruosidade de Hyde com toda a força que consegui reunir. O laboratório, um lugar de ciência e razão, transformou-se rapidamente em um campo de batalha caótico. Frascos quebravam ao nosso redor, derramando líquidos fumegantes pelo chão, enquanto móveis eram lançados ao ar em nossa luta desesperada. Maldito Utterson! Senti o impacto do corpo do monstro contra o meu, uma massa de pura malícia e força bruta, com olhos cheios de ódio que pareciam penetrar na minha alma. E sua risada diabólica reverberava no ambiente fechado, aumentando a tensão. Toma! O som dos nossos gritos e dos vidros quebrados criavam uma sinfonia aterradora no ambiente. Em um último ato de desespero, meus olhos captaram o brilho de uma das poções que Jekyll havia preparado. Intacta, estava ali intacta entre os destroços. Lutando contra a dor e o medo, estiquei a mão e agarrei o frasco. Com um esforço tremendo, enquanto Hyde lutava para libertar-se, forcei o líquido na boca do monstro, segurando sua mandíbula aberta com uma força que eu não sabia que possuía. Por quê? A substância desceu pela garganta de Hyde e o efeito foi instantâneo e avassalador. Por que, Utterson? Por quê? Hyde me lançou longe com um grito que misturava agonia e desespero. Ele se pôs de pé e começou a contorcer-se, seu corpo sendo tomado por espasmos violentos.
livre! O som de seus ossos se quebrando e se rearranjando era horrível. A sua pele parecia derreter e se refazer num espetáculo de horror inimaginável. Enquanto Hyde se debatia, sua figura monstruosa começou a se desfazer, revelando o corpo exausto e frágil de Jekyll. As últimas vestes do monstro se evaporaram, deixando à mostra o homem que um dia foi meu amigo. No entanto, a transformação final foi brutal demais para ele suportar. Jekyll olhou para mim com um olhar de gratidão e arrependimento, seus olhos brilhando com uma tristeza profunda, antes de desabar no chão, sem vida. Naquele instante, eu havia perdido meu amigo, Dr. Jekyll, mas derrotado o maldito Sr. Hyde. Os dias que se passaram foram dias de dor da perda de um grande amigo, um irmão. Vi o sol se pôr sobre uma Londres silenciosa e sinistra, enquanto a verdade sobre o meu amigo Dr. Jekyll e seu monstruoso alter ego, Sr. Hyde, pesava sobre mim como uma terrível maldição. A revelação do que ele realmente era, um médico cujo coração bondoso abrigava uma besta cuja alma era um abismo de maldade, mudou minha compreensão do mundo e da natureza humana de maneira irrevogável. Agora, neste momento de reflexão solitária, a imagem de Jekyll com suas feições que misturavam benignidade e ferocidade se desvanecem em uma memória que me assombra, pois me faz questionar a própria essência do bem e do mal. A luta que ele travou dentro de si é uma metáfora para o conflito ancestral que habita em cada um de nós, uma dualidade que pode se manifestar de formas inimagináveis. Como narrador desta trágica história, reconheço que a jornada de Jekyll foi uma jornada que todos empreenderemos em algum momento, mas que o desfecho que ele encontrou seja como um aviso sombrio para que todos que ousam flertar com os mistérios mais profundos da corrupta alma humana não esqueçam que ao encarar o abismo também encara você, devorando-o silenciosamente. Porque dentro do coração dos homens é que procedem os maus pensamentos, prostituições, furtos, homicídios, adultérios, avareza, malícias, dolo, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Ora, estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Evangelho de Marcos, capítulo 7, 21 a 23. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Epístola aos Romanos, capítulo 7,
versículo 18. Fim do conto. Chegamos ao fim de mais um audiobook produzido pelo canal Ouça Que Eu Conto. Espero que você tenha gostado do que ouviu. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Não custa nada. E não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos. Deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo com seus amigos e familiares. E se achar que nosso trabalho merece, contribua com qualquer importância através da chave Pix ilharonaldo92@gmail.com. Agradeço imensamente por você prestigiar nosso canal. Continue conosco nesta jornada de aprendizado e entretenimento. Nos vemos no próximo audiobook. Até lá!